E aí, pessoal, tudo bem? Vamos estudar mais um pouquinho a palavra de Deus? Vamos orar, então. Senhor, por favor, Pai, aplique essa palavra no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Através do Senhor Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. O tema de hoje, pessoal, é: não se turbe o vosso coração. O Senhor Jesus voltará para nos buscar. Aqui nós somos peregrinos. Coloquemos nossa confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. E o texto que a gente vai ler é esse aqui, justamente esse mesmo do assunto. Vamos ler juntos, então, a palavra de Deus? João 14, 1, 3. Jesus disse, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde estou, estejais vós também. Que lugar é esse? É aquele que a gente já assistiu nas aulas anteriores. É o novo céu e a nova terra. Quem não assistiu, vai lá para ver os detalhes, como Deus já preparou esse lugar, restaurou, um lugar melhor que o Éden, pois nem olhos viram, nem mente consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que neles esperam. Está explicado minuciosamente. Mas por que pensar nisso hoje no contexto do mundo? Por causa que o mundo está passando por muitas coisas, muitas aflições. E tudo isso decorre por não obediência a Deus, que é o pecado. Não obedecer a Deus gera consequências. E as consequências só não são maiores por causa da graça comum de Deus, que é aquele que ele breca mesmo, para que não seja pior. Em que pese vai ser pior num determinado momento, conforme ele conta minuciosamente em Apocalipse, né? Que a gente vai estudar oportunamente, se Deus permitir, um panoramazinho de Apocalipse. Então vamos ver aqui, preliminarmente, o que envolve tudo isso que a gente está estudando então agora. A vida não é indolor. Não há nenhuma pessoa que passe por esta vida sem conhecer ou experimentar o sabor amargo da tristeza, né? Eclesiastes 3:1-8, João 3:16, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Bom ânimo, e entre outras passagens. São problemas diversos na nossa vida. Casa, família, na igreja, no trabalho, saúde, nas nações, tristezas e problemas que brotam de todos os cantos. Nós magoamos a pessoa, não deveríamos, e as pessoas nos magoam, e assim por diante. Um coração turbado é a coisa mais comum no mundo, nesse contexto inclusive que o mundo se encontra. Esse problema atinge pessoas de todas as esferas sociais, de todos os credos religiosos e de todas as faixas etárias. Um coração pode ficar turbado pelas pressões que vêm de fora ou pelos temores que vêm de dentro da alma. Salmos 42:1. Até mesmo os cristãos mais consagrados precisam beber muitos cálices amargos entre a graça e a glória de Deus. Entretanto, como lidar com isso? Como vencer a tristeza? O que pode confortar um coração turbado? Como encontrar consolo na aflição? O Senhor Jesus, através do textuário estudado, nos oferece 3 remédios eficazes. Então vamos ver mais detalhadamente esses 3 textos, esses 3 versículos. Então, primeiro remédio, que vai falar do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quem é mim aqui no contexto? É o Senhor Jesus. Ele que está falando esse texto. O que o Senhor Jesus está dizendo é que nós não vencemos as circunstâncias quando tiramos os olhos de nós mesmos, para colocar os olhos nele, que é o próprio Deus encarnado. Lembra João 1? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Então, o verbo encarnado aqui, João, vai lá no capítulo 1 de João, nos primeiros versículos, que você vai entender isso, caso não tenha entendido, né? Como aquele que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna.
e para ficar conosco e nos ajudar até que o grande dia chegue. Que grande dia? O dia que ele vai julgar o mundo na sua segunda vinda. Lembra que ele falou, estou convosco todos os dias até a consumação do século, Mateus 28, 20. Se tirarmos os olhos de Jesus, ficaremos assustados, pois os problemas são muitos e as crises são incontáveis. Este mundo marcha resolutamente para uma ruína. A crise moral, a afronta a Deus e a sua palavra, a destruição dos valores, a conspiração contra os fundamentos da Escritura e assim por diante, né? Há uma espécie de loucura e insanidade entre as nações. E se ficarmos com os olhos somente nesse cenário cinzento, nosso peito será encharcado de tristeza. Precisamos colocar os nossos olhos no Senhor Jesus e em suas promessas, contidas em suas palavras. E a história não está sem rumo. Deus está reinando e está no controle de tudo e todas as coisas. Tudo está acontecendo segundo o que o Senhor falou em sua palavra que iria acontecer. A história está sendo conduzida por Cristo para uma consumação, o grande dia, onde a vitória será dele e de sua igreja. Apocalipse capítulo 20 ao 22. Então aqui a gente tem, ó esse parágrafo aqui, são todos os inimigos da igreja. O dragão, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. A Babilônia, que simboliza o centro mundial da sedução, por exemplo, Roma e demais outros governos anticristãos, que tiveram e terão no mundo. Apocalipse 17, 19. Os homens que portam a marca da besta, o inferno e a morte, o que vão acontecer com eles? Todos os inimigos de Deus e da igreja de Deus serão jogados aonde? No lago de fogo, conforme você vai vendo acontecendo isso, cada um deles na ordem cronológica, conforme Apocalipse, capítulo 20 ao 22. O último, que é o dragão, está no capítulo 20. O próprio inferno, que é um estado intermediário, será jogado no lago de fogo. E Jesus voltará para buscar a sua igreja. E ele fala, ele enxugará toda a lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais preocupação. E as primeiras coisas se passaram. O que são as primeiras coisas? O tempo nesse mundo que está ocorrendo por conta do pecado, da desobediência a Deus. Mas Deus vai restaurar tudo, como a gente já estudou nas aulas anteriores. Então a gente, mesmo que tenha coisas acontecendo, a gente tem que ficar firme. Deus está no trono. Ele está reinando e tudo está acontecendo segundo os propósitos e a permissão dele. Tudo de acordo para ele e para os seus propósitos. Tá bom, pessoal? Segundo remédio. Por que nós não devemos ficar com nossos corações turbados? Porque Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Que lugar é esse? Aquele que Jesus fala lá em Apocalipse 21. Os novos céus e a nova terra. Ele vai restaurar esse céu e essa terra, como vai restaurar o corpo daquele que creu em Deus e vai morar onde? No novo céu e na nova terra. Então tem que ficar firme. Mesmo que a gente passe dias difíceis, tem que lembrar, a gente tem que estar com a nossa mente nas coisas espirituais e andando segundo o que cabe a nós enquanto nesse mundo. Fazer a vontade de Deus segundo a palavra de Deus e para a honra e glória de Deus. E Ele vai cuidar de nós, Ele tem cuidado de nós. Tá bom, pessoal? Eu falo isso para mim também, tá bom? Não é só para vocês, é pra gente crescer juntos, porque tem dias difíceis. Eclesiastes 3, como a gente leu lá em cima. Dia de chorar, dia de sorrir, dia de perder, dia de ganhar, dia de viver, dia de morrer, dia de paz, dia de guerra. Mas a gente tem que saber que em meio a todas essas coisas, Deus está no controle. E o mundo está caminhando segundo o que ele falou que ia acontecer. E está acontecendo de acordo com a palavra de Deus, minuciosamente. Nós vencemos o medo quando entendemos que a vida não se limita apenas a este breve percurso entre o berço e a sepultura. A vida não é só aqui e agora. Os cristãos sabem que a filosofia hedonista dos epicureus, comamos, bebamos porque amanhã morreremos, se trata de falácia, pois sabemos que há um lugar preparado por Deus para as pessoas preparadas por Ele, sua igreja.
Novos céus e nova terra, Apocalipse 21, do versículo 8, é a casa do Pai que Jesus vai nos preparar. É o paraíso, é a nova Jerusalém. Tudo isso é sinônimo, né, pessoal, na palavra de Deus. É o lugar onde não haverá tristeza, coração turbado, cansaço, pranto, dor, luto, pois o Senhor transformará nosso corpo num corpo glorificado, semelhante ao dele, Filipenses 3, 20 e 21. E ainda, o lugar onde o pecado e a morte não entrarão. É o lugar onde Deus morará conosco por toda a eternidade e enxugará toda a lágrima de nossos olhos. É o lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. E o terceiro remédio está tudo no contexto da mesma promessa, né? E Jesus continua, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Então ele está falando que ele já está preparando o lugar e vai voltar para buscar a gente. Quando ele vai voltar? Na sua segunda vinda, na sua segunda e última vinda, o dia que ele vai julgar o mundo. Quem creu em Jesus não passa pelo julgamento, vai morar com ele aonde? Na casa do Pai, na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, onde nem olhos viram e nem mente consegue imaginar. Entendeu, pessoal? Então, nós vencemos a tristeza quando nós vencemos a tristeza quando nutrimos na alma com a esperança e a expectativa da segunda da vinda de Cristo. Ele voltará como? Repentinamente, como um relâmpago que risca o céu. Já pensou? Jesus voltando, todo mundo vai ver nos 4 cantos do mundo. E aqueles que não creem em Jesus, nossa, vão tremer muito nesse momento. Ele voltará pessoalmente, visivelmente. Todo olho verá, Apocalipse 1,7, audivelmente, vitoriosamente, e ninguém poderá mudar essa agenda, ninguém. E colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, julgará vivos e mortos, estabelecerá seu reino de glória, e reinará pelos séculos dos séculos por toda a eternidade. Todo joelho se dobrará, e toda língua dará louvores a Deus, Romanos 14, 11, e confessará que Jesus Cristo, que também é Deus, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, não precisamos ficar rendidos à ditadura da tristeza. Podemos hoje mesmo ter consolo, ter segurança, ter paz. E não é a paz que o mundo tem, mas é a paz que Deus dá, mesmo em meio aos problemas diversos desse mundo caído. E que excede todo entendimento. Filipenses 4, do versículo 4 a 8. Ter alegria, mesmo nas lutas da vida, porque Ele é fiel. Porque fiel é aquele que prometeu. Assim, não se turbe o vosso coração. Tá bom, pessoal? Então vamos terminar com uma oração, que é um texto bíblico, uma reflexão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, Ele está voltando. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede em todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a paz de Deus, não é aquela paz quando você não tem problema de saúde, quando não falta dinheiro, quando não tem problema. É a paz mesmo em meio a essas coisas, é a paz que sai de todo entendimento daquele que não crê em Deus. Só quem crê em Deus, Deus dá o Espírito Santo e capacita a ter esse entendimento, a leitura da palavra e a crer nas promessas de Deus, que Ele vai voltar. Então é uma paz que excede todo entendimento. Não importa quem está reinando, não importa se está tendo a Terceira Guerra Mundial, a Quarta Guerra Mundial, não importa o que está acontecendo no mundo. O que importa é que meu Deus vai voltar e vai julgar o mundo. E vai restaurar esse mundo caído por conta do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Tá bom? Porque onde abundou o pecado por meio deles, a palavra de Jesus vai falar que superabundou a graça por meio de Cristo àqueles que nele crê. João 16,
João 3:16 ao versículo 21. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há, e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que aprendeste, recebeste e ouviste e viste de mim, isto mesmo praticai. E o Deus da paz será com todos. Então é aqui como a gente se portar até a volta de Cristo. Então que as nossas decisões e todas as nossas atitudes seja conforme Deus quer, segundo a sua palavra. E se você errou, e se nós erramos, nos arrependamos para que Deus possa trabalhar em nós e através de nós para a honra e glória do seu nome e para o seu reino, até a sua segunda volta. Tá bom, pessoal? Para que possamos morar com ele aonde? No novo céu e nova terra. Por quanto tempo? Eternamente. Tá bom, pessoal? Não nos turbamos os nossos corações. Deus abençoe, que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Até a próxima, se assim o Senhor permitir. Abração, pessoal.